Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, que hoje eu tive um momento retrô, do tempo da pandemia, que eu estava falando sobre expressões populares, e hoje, irmãos, esse personagem bíblico aqui me estimulou a colocar esse título, que é uma expressão nova. Quem é você na fila do pão? Esse negócio é muito novo, é recente que começaram com esse ditado assim, mas esse ditado está ligado muito a quando alguém está querendo se aparecer demais, se achando mais importante, mais do que ele pensa que ele é. E o personagem que me estimulou isso é esse indivíduo aqui, que na minha versão vai ser chamado de perito da lei, mas outras Bíblias têm outras expressões. Lucas 10, abre a Bíblia comigo em Lucas 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Por isso, é que se eu fosse Jesus, mas eu não sou Jesus, eu perguntaria para ele: você está me colocando à prova? Quem é você na fila do pão, não é? Esse é o momento que esse indivíduo ouviria se fosse uma outra pessoa que não Jesus. Mas continue olhando para esse texto. Perguntou-lhe: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, mais uma vez poderia ouvir isso, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, e aí Jesus conta uma parábola que eu quero que nós entremos nessa parábola hoje. Mas por enquanto, irmãos, olhe para até aí, mas deixe a sua Bíblia aberta, porque é a parábola conhecidíssima, do bom samaritano. Para que nós possamos hoje estar pensando exatamente nisso, ainda que seja um dizer popular, mas quem somos nós diante de uma realidade que esse indivíduo trouxe aqui? É interessante de que a Bíblia deixa bem claro que ele fez isso na tentativa de provar Jesus, mas Jesus foi muito estratégico aqui. Jesus poderia expor esse indivíduo, mas Jesus percebeu que a pergunta dele, ainda que com uma motivação errada, porque ele estava fazendo essa pergunta, irmãos, para testar Jesus, para colocar Jesus à prova. Porém, ele estava tocando em um assunto primordial do ser humano, que é relacionado aonde você vai passar a sua eternidade. Ele então chega para Jesus e, na avaliação, ainda fazendo a pergunta de maneira errada, mas Jesus não corrige esse indivíduo em nenhum momento. Mas Jesus começa então a tocar em algo e que nós devemos nos posicionar de maneira bíblica, que para alcançar o que esse homem está perguntando, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, você, antes de fazer qualquer coisa, você precisa ser alguém que tem a capacidade de fazer o que é preciso. Então, a vida eterna começa com o indivíduo sendo aquilo que João vai chamar lá em João 1,12, um filho de Deus, alguém que tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas quando a gente olha aqui, esses indivíduos vai nos mostrando uma realidade para nós nos posicionarmos. Quando a gente olha aqui, quem é o perito aqui na fila do pão, irmãos? É aquele indivíduo que vem, o título desses indivíduos na época de Jesus, eles eram uma espécie de advogados assim, defensores da lei. Eles eram, a Bíblia chama no grego de nômicos, que quer dizer advogado. Então esse homem vem com essa intenção de provar a Jesus, mas ele traz o que é fundamental para todo ser humano. O Senhor deixa a real intenção desse indivíduo de lado e vai nos trazer para uma profundidade de que o que nós devemos ser para que esta seja a nossa realidade. A dúvida maliciosa
deste perito na lei, conforme a minha Bíblia diz, na verdade, ela é o que eu e você precisamos responder. Aí Jesus conta essa parábola. E aí nós vamos conhecer cada personagem dessa parábola. O primeiro é quando Jesus começa a falar deste homem que descia que descia de Jerusalém para Jericó. Quem é este homem? Este homem é aquele que é representante de todos nós aqui. É o indivíduo que está vivendo, está indo e vindo, indo atrás da sua subsistência. A Bíblia não fala qual foi o motivo o que ele foi fazer em Jerusalém, mas ele representa a todos nós. Esse indivíduo, ele comete um erro aqui, que o expõe aos salteadores. Qual é o erro dele? Caminhar em um lugar muito perigoso, sozinho. Ele estava fazendo um trajeto que o ideal é que se fizesse só em grupo. O trecho de Jerusalém a Jericó era um trecho que expunha as pessoas aos salteadores. Aí vem os salteadores. Quem são os salteadores? Os salteadores são aqueles que estão prontos na vida para se aproveitar do descuido do outro, da falta de sabedoria do outro, da solidão do outro. Os salteadores aqui pode ser representado tanto por Satanás, que se aproveita disso. Esses salteadores aqui, aqueles estão sempre prontos para se aproveitar das pessoas e deixar essas pessoas em situação difícil. No caso aqui, deixou ele quase morto. Os salteadores têm muitos representantes. Podemos pensar em Satanás, que tem o seu alvo dividido em 3 etapas da nossa vida, né? João 10,10 diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas nós também podemos pensar, queridos, nas pessoas, seres humanos que se aproveitam de seres humanos e deixam essas pessoas feridas. Nós podemos pensar nos pedófilos, podemos pensar nos lobos que entram, se aproveitam dos rebanhos. Nós podemos pensar nos amigos do alheio, né? Nos ladrões que querem roubar aquilo que eu tenho, aquilo que você tem. Tem muitos salteadores, pessoas violentas que atingem o outro só por atingir o outro. Mas também nós temos como salteadores a proposta de um mundo religioso sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas usam essa religião para ferir, para assaltar, para deixar o outro ruim. Pessoas que usam os seus dons, os seus dons e os seus talentos, que tem que servir para edificar a igreja. Essas pessoas usam para o seu proveito próprio, para o seu estrelato, para ser mais rico, ter mais dinheiro. Isso acaba trazendo muitas feridas. A Bíblia então nos coloca diante de uma possibilidade de até mesmo eu e você nos posicionarmos na vida de alguém como um salteador. Quando eu uso a minha tradição religiosa para ferir alguém, quando eu uso a minha tradição religiosa para condenar alguém, quando eu uso o que creio e o que sei para deixar a pessoa diminuída e não diante de uma possibilidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você já parou para pensar assim? Quantas vezes você usou o nome de Jesus para machucar alguém? Você já fez isso? Se já fez e o Espírito Santo está te incomodando agora, não antes de você dormir hoje, peça perdão para essa pessoa. Manda uma mensagem para ela, ligue para ela, ou então a procure se é possível isso. Porque, irmãos, jamais poderíamos usar aquilo que temos e aquilo que somos para ferir alguém. Como é fácil eu, como pregador, falar muito contra o pecado, mas apenas apontar os pecadores e os seus pecados. É muito fácil fazer isso. O difícil realmente é apresentar um Cristo que compreende o indivíduo onde está
e quer levar o indivíduo para um lugar em onde ele precisa estar. Então nós devemos tomar muito cuidado, queridos, quando usamos a nossa religião para ferir alguém. Ser estilingue é muito fácil, o difícil é ser vidraça. Então, pare e pense, quando a gente olha para os salteadores que feriram aquele homem, a gente pode algumas vezes ser esse salteador. Outra maneira que nós ferimos as pessoas é através da omissão. Quando você pode fazer algo de bom e você abre mão disso. Tiago capítulo 4, 17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Este então foi o erro dos próximos personagens desta parábola, o levita e o sacerdote. Esses dois aqui são os representantes desta que eu estava falando antes com vocês, da religião. Esses indivíduos, eles deixam bem claro o como eles estão aqui informando assim, falando assim, ó, não façam do jeito que nós fizemos. É a pior, para mim, é a pior dos exemplos, é o pior dos exemplos que tem aqui. Até mais do que os salteadores, porque esses salteadores talvez não tinham chance nenhuma, porque na cabeça deles, talvez movidos por uma motivação satânica de fazer o que estavam fazendo. Mas esses dois indivíduos aqui poderiam ter agido de maneira totalmente ao contrário. Religiosamente, preste atenção nisso, queridos, religiosamente, eles estavam certos, porque havia na lei uma ordem para que levitas e sacerdotes não se contaminassem tocando em alguém que estivesse morto. Quando isso acontecia, eles tinham que ficar 7 dias para se purificar e depois ir prestar as suas funções como levitas e sacerdotes. Então eles tinham na mente, viram aquele homem, acharam que ele estava morto e religiosamente eles estavam todos convictos que estavam fazendo certo. Consideraram na base da aparência, na base do preconceito e que o infeliz estava morto. Usaram a letra da lei que mata. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,6, que é o versículo desta igreja, e esse versículo nos compromete muito, 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 que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esses homens estavam usando a letalidade da letra, a parte fria da letra, o lado da lei, sem a graça do Espírito Santo, para deixar aquele homem na situação pior do que ele estava. Usaram, irmãos, olha que doideira, usaram a Bíblia para pecar. Já pensou? Usaram a palavra de Deus para cometer o pecado da omissão, passaram de largo. Tome muito cuidado com isso. Quando você abre esse livro, que para nós é a regra de fé e prática, a Bíblia informa sobre si mesma, que ela é uma espada de 2 gumes, que penetra até a alma, o profundo do nosso ser, lá nas juntas e medulas, na possível separação entre espírito e alma. E aí você pega esta palavra aqui para ferir alguém. Esses homens fizeram exatamente isso. E no conceito deles, eles estavam adorando a Deus. O medo da contaminação chega a ser mais pecaminoso que o suposto fugir da aparência do mal. Eles estavam cometendo o pecado dito por Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse tipo de gente aqui quer ser mais fiel que Jesus, quer ser mais crente que Jesus. É um perigo isso. Mas irmãos, quando nós olhamos para esta palavra aqui, a gente chega então no personagem que é a quem Jesus nos chama a atenção. Quando eu estava olhando para a pergunta do perito da lei, quem é o meu próximo? E passei pelas atitudes do levita e do sacerdote, eu criei um conceito que eu quero compartilhar com a igreja,
na atitude do levita e olha, preste bem atenção nisso, na atitude do levita e do sacerdote. Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que as circunstâncias estão me afastando dele. Quando você estiver diante de uma pessoa em que as circunstâncias estão te afastando dessa pessoa, passe por cima dessas circunstâncias e se aproxime dessa pessoa para abençoá-lo. Quando eu olhei para a atitude desses dois levitas, uma resposta para quem é o meu próximo pode ser essa: meu próximo é aquele que as circunstâncias estão me afastando dele. Deixo para o Espírito Santo te dar uma experiência nesse campo. Olhemos então para o samaritano. É interessante olhar por esse samaritano, e muitos olham para ele como a representação de Jesus. Realmente Jesus exerceu esse papel, né? Jesus realmente é aquele que o samaritano ilustra Jesus. O samaritano era um ser desprezado, Jesus foi desprezado. Jesus era desprezado pelos seus próprios patrícios, pelos judeus. O samaritano vai e cuida do ferimento da pessoa. Jesus também faz isso. Quem quiser ver Jesus como samaritano, o verá, curando, pagando o preço e levando para uma hospedaria, aí entra nós, né? Para que hospedaria Jesus está levando o enfermo? Para a igreja, para a família dele. E ele tem uma expectativa de que aqui na igreja, essa pessoa seja cuidada, até que ele volte. Jesus paga todas as despesas do pecador que está aqui dentro, até que ele volte. Não tem ninguém aqui endividado contra ninguém aqui espiritualmente, porque Jesus já pagou a nossa conta, até que ele volte. Se você olhar para Jesus aqui como sendo o bom samaritano, e ele fala assim, ó, o bom samaritano paga a conta, né, do rapaz que foi assaltado, e diz assim, ó, está aqui, se ele ficar devendo alguma coisa, cobre de mim. Vamos falar com Jesus sobre as dívidas das pessoas? Vamos ver qual o recurso que Jesus tem para liberar essa pessoa da dívida que eu tenho. A despesa ele deixou pago, não há mais cobrança, a conta agora é de Jesus. Como nós temos cuidado dos feridos, queridos? Que Jesus tem deixado aos nossos cuidados. Eu me lembro de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele deu uma outra ordem, ele mandou assim, ó, desamarre-o e deixe-o ir. Estamos deixando as pessoas desamarradas para elas irem. É interessante, né? Como Jesus tem esse detalhe lá na ressurreição de Lázaro, em João 11:44. Mas eu quero desafiar-nos aqui a olhar para o samaritano como um exemplo em que eu e você devemos seguir. Então, por isso, é que o que devo fazer para herdar a vida eterna, o ideal era que troque esse verbo fazer para o que eu devo ser. E Jesus usa o exemplo do samaritano para que nós olhemos para esse samaritano e vejamos o que devemos ser. Olhemos para o samaritano com essa perspectiva. Através dele, Jesus então vai responder a pergunta de $1 bilhão. Quem é o meu próximo? E pasme, irmãos, Jesus troca toda a ordem aqui. Ele muda todo o conceito aqui. Eu acho isso tremendo em Cristo Jesus. Então Jesus nos diz o que aquele samaritano fez. Quando você olha aí para a parábola, a primeira coisa que ele faz é não ser enganado pela aparência. A Bíblia diz que o indivíduo ficou lá, se você olhar aí, o indivíduo ficou lá quase morto. Os salteadores deixaram ele no bico do urubu mesmo. Só o que ele faz? A Bíblia diz que ele se aproxima e vê o que está acontecendo com o indivíduo. Ele se aproxima com 2 elementos na sua mão, com o vinho e com o óleo. O vinho anestesiante e o óleo cicatrizante. Ele toma uma outra atitude. Além dele ver como o indivíduo está, como ele está ferido, o que precisa colocar na ferida desse indivíduo, ele pega esse indivíduo e carrega, ajuda esse indivíduo chegar em um lugar seguro.
Aí ele chega lá, põe a mão no bolso, ele paga a conta para garantir que aquele indivíduo seja curado e possa voltar para casa. Jesus usou essas coisas para nos ensinar a amar. Jesus então deixa bem claro que como se ama? Se ama se aproximando, se ama se relacionando, vendo o que o outro tem, se ama tendo remédio para colocar na ferida. Como eu gosto de repetir essa máxima quando falo desse texto, e vou falar de novo: se você não tem remédio para colocar na ferida das pessoas, nas feridas das pessoas, não toque nessa ferida. Não queira saber só por saber. Se você não tem óleo, se você não tem vinho, se você não tem remédio para colocar na ferida, não toque. Você quer só saber? Oh, como é que foi? Ah, como é que você está? O que aconteceu? Só por saber. Se você não tem remédio, não coloque. Não toque na ferida das pessoas. Jesus então vai dizendo aqui como é que a gente ama o próximo. Se aproxima, não estamos caindo no erro da aparência, ele está vivo, eu me relaciono com ele, eu tenho algo para colocar na sua ferida. Então eu vejo que o amor aqui, irmãos, não é um sentimento, é um compromisso que eu tenho com o meu próximo. E aí Jesus bagunça todos os nossos conceitos, porque ele pergunta assim: quem foi? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Gente, olha aqui para mim, se você for um como eu. A vida inteira a gente imagina que o próximo é aquele que está lá, precisando de algo. Mas aqui Jesus chama de próximo aquele que pode se aproximar. Quem foi o próximo dele? Você entende? Muda o conceito, bagunça tudo, graças a Deus, para chamar a nossa atenção. A gente já sabe de tudo, está tudo decorado, nós temos os nossos conceitos, e de repente Jesus faz uma pergunta que pode passar sem você perceber. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem? Olha como Jesus muda tudo, porque até então, quem é o próximo? Ah, o próximo é aquele coitadinho, o próximo seria o homem assaltado, né? Não. Jesus fala que o próximo é aquele que pode se aproximar. Você é um próximo. Você é o indivíduo que está sendo desafiado por essa palavra, a estar diante de uma circunstância em que você está disposto a se afastar de um semelhante seu, e você vai falar: eu sou o próximo dessa pessoa. Eu vou me aproximar dela, ainda que a circunstância esteja me afastando. Eu tenho vinho e tenho óleo, eu tenho remédio, se ela precisar de mim para colocar em sua ferida. Eu acho impressionante como Jesus então me chama a atenção. Aí, o rapazinho lá que chegou todo orgulhoso, querendo provar Jesus, diz: aquele que teve misericórdia dele. Percebe, irmãos, como Jesus muda o conceito aqui? É lindo demais isso. Então, quando eu me lembro desta expressão popular engraçada: quem é você na fila do pão? Pois é, na fila do pão, você tem que olhar para essa parábola e se predispor a ser o próximo de quem está precisando de que você se aproxima. Porque Jesus diz assim, ao final, olhe para o versículo de número 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Baixa a sua cabeça. Eu quero pedir para o Espírito Santo te lembrar de algumas coisas aqui, de pessoas. Eu quero pedir em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga para corações aqui, pessoas de quem o Senhor vai me capacitar a me aproximar.
Espírito Santo de Deus, nos faça lembrar quando eu fui um salteador, quem eu feri, quem eu machuquei. Senhor, me faça, Senhor, me lembrar quando eu evitei alguém, quando eu não quis me aproximar de alguém, quando eu usei a sua palavra, muitas vezes até usando versículos do Sermão da Montanha, não jogue pérola aos porcos. Quando eu julguei alguém que era um porco, quando eu julguei alguém que não era merecedor, Senhor, me faça lembrar de meus parentes, de pessoas da minha casa, que eu acho que não tem mais jeito, que está morto, não adianta se aproximar mais. Senhor, me faça ser o próximo de quem o Senhor quer que eu me aproxime.